Você já jogou damas? E xadrez? Esses jogos envolvem estratégia. Você precisa pensar nos movimentos do seu oponente. A teoria dos jogos leva essa ideia para outro nível. É tudo sobre entender como as pessoas tomam decisões quando o resultado depende do que os outros fazem. A teoria dos jogos é como um código secreto para desvendar os mistérios do comportamento humano. Ela nos ajuda a entender por que as pessoas cooperam, competem e, às vezes, tomam decisões que parecem irracionais. Seja negociando um acordo, descobrindo padrões de tráfego ou até mesmo entendendo o comportamento animal, a teoria dos jogos tem algo a dizer sobre isso. Nesta jornada pelo fascinante mundo da teoria dos jogos, vamos descobrir os conceitos-chave. Prepare-se para pensar estrategicamente. Na teoria dos jogos, um jogo nem sempre é apenas para se divertir. Na verdade, a teoria dos jogos é um campo de estudo que examina como as pessoas tomam decisões em situações estratégicas. É qualquer situação em que as pessoas interagem estrategicamente. Isso pode incluir negociações comerciais, competições esportivas ou até mesmo decisões políticas. Pense assim: existem jogadores, ações que eles podem realizar e recompensas que recebem com base nessas ações. Cada jogador deve considerar as possíveis ações dos outros jogadores ao tomar suas próprias decisões. Mas os jogos vêm em diferentes sabores. Eles podem variar de simples a extremamente complexos, dependendo das regras e do número de jogadores envolvidos. Alguns jogos são cooperativos, como quando duas pessoas empurram um carro juntas. Nesses jogos, os jogadores trabalham juntos para alcançar um objetivo comum. Outros não são cooperativos, como um jogo de tênis. Aqui, os jogadores competem entre si, cada um tentando maximizar seu próprio benefício. Depois, há jogos de soma zero, em que o ganho de uma pessoa é a perda de outra, como um jogo de pôquer. Em tais jogos, a vitória de um jogador significa a derrota de outro. Em jogos de soma diferente de zero, ambos os jogadores podem ganhar ou perder, como um acordo comercial. Aqui, a cooperação pode levar a um resultado benéfico para todos os envolvidos. Os jogos também podem ser simultâneos, onde os jogadores agem ao mesmo tempo, ou sequenciais, onde um jogador vai primeiro. Em jogos sequenciais, a estratégia pode mudar com base nas ações do jogador anterior. Entender esses diferentes tipos de jogos nos ajuda a analisar situações da vida real com mais eficácia. A teoria dos jogos nos fornece ferramentas para prever comportamentos e tomar decisões mais informadas em uma variedade de contextos. Imagine que você e um amigo estão tentando decidir onde comer. Você quer pizza, eles querem tacos. O que você faz? É aqui que entra o equilíbrio de Nash. Nomeado em homenagem ao matemático John Nash, é um estado em que nenhum jogador pode melhorar seu resultado, mudando sua estratégia, assumindo que todos os outros mantenham a sua. É como um impasse em um jogo de pedra, papel e tesoura. Se ambos escolherem aleatoriamente, não há como garantir uma vitória. Vocês estão presos em um equilíbrio de Nash. No exemplo do restaurante, o equilíbrio de Nash pode ser ceder e encontrar um lugar que sirva pizza e tacos. O equilíbrio de Nash nos ajuda a prever quais resultados são prováveis em situações estratégicas. É uma ferramenta poderosa para entender tudo, desde a competição de mercado até as relações internacionais. Pensar estrategicamente é como ter um superpoder num mundo cheio de decisões. Trata-se de antecipar as ações dos outros e escolher o melhor curso de ação para atingir os seus objetivos. Não se trata de ser manipulador, mas sim de fazer escolhas informadas. Por exemplo, negociar um salário. Se você sabe que a empresa precisa de suas habilidades, você está em uma posição mais forte. Você pode negociar um salário mais alto. Outro exemplo. Imagine que você está tentando encontrar uma vaga de estacionamento. Saber quais áreas provavelmente terão vagas abertas aumenta suas chances de sucesso. Das decisões diárias aos negócios complexos, o pensamento estratégico nos permite navegar no jogo da vida com mais eficácia. A teoria dos jogos não é apenas um monte de teorias.
é uma ferramenta poderosa usada em várias áreas. Ela nos ajuda a entender como as pessoas tomam decisões estratégicas em situações onde o resultado depende das escolhas de outros. Na economia, nos ajuda a entender a competição de mercado, as estratégias de preços e o comportamento de compradores e vendedores. Por exemplo, empresas podem usar a teoria dos jogos para decidir se devem baixar os preços para competir com rivais ou manter os preços altos para maximizar os lucros. Cientistas políticos a utilizam para analisar padrões de votação, conflitos internacionais e as dinâmicas de poder. Eles podem prever como diferentes grupos de interesse irão reagir a políticas específicas, ou como alianças podem se formar e se desfazer. Os biólogos usam a teoria dos jogos até mesmo para estudar o comportamento animal, como os animais competem por recursos ou escolhem parceiros. Por exemplo, a teoria pode explicar por que certos animais exibem comportamentos altruístas, ajudando outros membros de sua espécie, em vez de agir apenas em seu próprio interesse. Lembra do dilema do prisioneiro? Este é um dos exemplos mais famosos da teoria dos jogos. É um exemplo clássico da teoria dos jogos em ação. Ele ilustra como duas pessoas podem não cooperar, mesmo que seja do interesse de ambas fazê-lo. Dois suspeitos são presos e interrogados separadamente. Eles têm a opção de confessar ou permanecer em silêncio. O melhor resultado para ambos é permanecerem em silêncio. Se ambos ficarem em silêncio, eles recebem penas leves. No entanto, se um confessar e o outro permanecer em silêncio, o prisioneiro que confessar é libertado e o outro recebe uma sentença pesada. Isso cria um dilema, pois cada prisioneiro deve decidir se confia no outro para permanecer em silêncio. Se ambos confessarem, ambos recebem sentenças moderadas. Este cenário mostra como a falta de confiança e a busca pelo interesse próprio podem levar a resultados subótimos para todos os envolvidos. Este dilema destaca a tensão entre cooperação e interesse próprio. A teoria dos jogos nos ajuda a entender essas dinâmicas complexas e a encontrar maneiras de promover a cooperação em vez do conflito. Seja na economia, na política ou na biologia, a teoria dos jogos oferece insights valiosos sobre o comportamento humano e animal. A teoria dos jogos é uma ferramenta poderosa, mas tem suas limitações. Lembre-se, ela é baseada na suposição de que as pessoas são atores racionais. No mundo real, emoções, vieses e informações imperfeitas podem influenciar nossas decisões. A vida é complicada, e às vezes as pessoas fazem escolhas com base em fatores que a teoria dos jogos não consegue explicar completamente. Outra limitação é que a teoria dos jogos geralmente assume informações perfeitas. Em muitas situações da vida real, não temos todos os fatos. Tomamos decisões com base em informações incompletas ou incertas. Essas limitações não tornam a teoria dos jogos inútil. Elas nos lembram de aplicá-la com cautela e considerar as complexidades do comportamento humano. Então, aí está, uma introdução ao fascinante mundo da teoria dos jogos. A teoria dos jogos é um campo de estudo que nos permite entender melhor como as pessoas tomam decisões em situações estratégicas. Exploramos como ela nos ajuda a entender a tomada de decisão estratégica, analisando jogos, dilemas e cenários onde as escolhas de um indivíduo afetam os resultados dos outros. O conceito de equilíbrio de Nash, que é uma situação onde nenhum jogador pode melhorar seu resultado, mudando sua estratégia unilateralmente, e a importância do pensamento estratégico, que é essencial não apenas em jogos, mas em negociações, política e até mesmo em nossas interações diárias. Também vimos como a teoria dos jogos é aplicada em várias áreas, da economia à biologia, ajudando a prever comportamentos e resultados em mercados financeiros, ecossistemas e muito mais. E até exploramos suas limitações. A teoria dos jogos, apesar de poderosa, não é uma solução mágica para todos os problemas. Embora a teoria dos jogos forneça insights valiosos sobre o comportamento humano, ela assume que as pessoas são racionais e têm informações completas, o que nem sempre é o caso. É essencial lembrar que a vida real é complexa e cheia de variáveis imprevisíveis.
As pessoas nem sempre são racionais, muitas vezes agindo por impulso ou emoção, e as informações costumam ser incompletas, levando a decisões que podem parecer ilógicas. Apesar de suas limitações, a teoria dos jogos continua sendo uma ferramenta poderosa para analisar as interações estratégicas, fornecendo uma estrutura para entender e prever comportamentos, e entender o mundo ao nosso redor. Ela nos ajuda a ver além do óbvio e considerar as motivações e possíveis ações dos outros. Portanto, da próxima vez que você se deparar com uma decisão estratégica, seja no trabalho, em um jogo ou na vida pessoal, lembre-se das lições da teoria dos jogos. Pense nas possíveis ações dos outros, nas suas próprias opções e nas possíveis recompensas e consequências. Pense nos jogadores, nas ações e nas recompensas. Use o pensamento estratégico para tomar decisões mais informadas e eficazes. E o mais importante, não tenha medo de pensar estrategicamente. A teoria dos jogos é uma ferramenta que, quando bem compreendida, pode transformar a maneira como você vê e interage com o mundo.